Mauá. TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Servidores públicos estaduais e municipais participam na Corte de Contas sergipana do seminário E-Social na Administração Pública. Exigência prevista na Lei de Licitações. Ordem cronológica de pagamentos é tema de reunião no Tribunal de Contas do Estado entre o presidente Ulisses Andrade e membros do Fórum Empresarial de Sergipe. Consórcios públicos. TCE abre as portas para promover solenidade de assinaturas na área de resíduos sólidos no Estado. Compromisso com a sociedade. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o bate-papo do repórter Carlos França é com o coordenador jurídico do Tribunal de Contas de Sergipe, Marcos Brito. Fique com a gente, a revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos está só começando. E a gente começa essa edição com a cobertura completa do seminário E-Social na Administração Pública. Evento que reuniu dezenas de servidores públicos estaduais e municipais no Tribunal de Contas de Sergipe. A reportagem é de Juliane Balbino e Mica Neto. O seminário foi realizado no auditório do Tribunal de Contas e reuniu mais de 300 servidores. Entre os palestrantes estavam representantes do Tribunal de Contas, da Receita Federal e dos Conselhos de Contabilidade de Minas Gerais e de Sergipe. Durante o evento, os servidores puderam entender quais os impactos e mudanças a partir da obrigatoriedade do uso do programa. O que nós temos é um amplo esforço que vai culminar com desburocratização, facilitar a vida na administração pública. Obviamente que isso pressupõe mudança de cultura na organização administrativa, mas os frutos são muito promissores. O E-Social foi criado pelo governo federal com o objetivo de reunir informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias em um único banco de dados. Este ano, a inclusão dos dados no programa passou a ser obrigatório para as empresas privadas. A partir do próximo ano, o E-Social passará a ser obrigatório também para todos os órgãos públicos. A capacitação esteve focada principalmente nos municípios. Nós temos que entender que os municípios é o ente federado mais carente de capacitação técnica. Então é papel tanto do Conselho Regional de Contabilidade como dos órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas, preparar esses órgãos para receber a implantação do E-Social, que é um sistema eletrônico que vai juntar informações para o Ministério do Trabalho, para a Previdência, a Caixa Econômica Federal e, em especial, para criar um banco de dados para a Receita Federal. Então, a nossa preocupação foi trazer para eles as informações e o impacto que isso vai trazer na implantação desse sistema a partir de janeiro de 2019. O coordenador de controle interno do Tribunal de Contas, Fábio Silva, representou o presidente do TCE, o conselheiro Ulisses Andrade, e, durante a abertura dos trabalhos, destacou a união do TCE, do Conselho Regional de Contabilidade e da Receita Federal para capacitar os servidores e prepará-los para receber todas as mudanças que serão proporcionadas pela implantação do sistema. Essa nova ferramenta ela vai substituir, em média, 15 ferramentas de informações. Então vai substituir, exemplo, a CAGED, GFIP, a DIF. Então o sistema E-Social ele vai substituir as ferramentas que já são utilizadas hoje, né, pelos empregadores. E a oportunidade, né, eu vejo como de máxima importância, porque a partir de janeiro nós temos um calendário, né, que deve ser cumprido pelos órgãos públicos. Então, essa união de forças é justamente nesse sentido, de orientar, né, os jurisdicionados sobre a importância dessa ferramenta e a obrigatoriedade que nós teremos a partir de 2019. Os participantes tiraram muitas dúvidas em relação àquilo que os órgãos públicos terão que fazer para se adaptar e, com isso, atender às exigências da Receita Federal. E o Tribunal de Contas de Sergipe também foi o local para a solenidade de assinaturas na área de resíduos sólidos no Estado. O assunto é um dos destaques de hoje no Giro de Informações. O
governo do estado, por meio da agência reguladora do estado de Sergipe, a Agrese, e 3 consórcios de resíduos sólidos de Sergipe assinaram na última semana documentos que pretendem erradicar os lixões em municípios que estão dentro dos consórcios. A solenidade de assinatura foi realizada em um dos auditórios do Tribunal de Contas. São 3 consórcios que, repito, formam cerca de 40 municípios, onde tem como consequência a erradicação de todos os lixões existentes em cada um desses municípios. Então é um evento, portanto, importante e que trará essas consequências para a população. Além do agravamento da poluição do ar, os lixões a céu aberto também favorecem o surgimento de doenças. A expectativa é que as ações beneficiem mais de 1 milhão de pessoas. O Tribunal de Contas tem acompanhado as iniciativas que visam o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. São aspectos relevantes e aqui o Tribunal de Contas estamos aqui para ver o que está sendo feito. E eu acho muito simbólico que a assinatura essa operacionalização dos consórcios seja feita no âmbito aqui do Tribunal de Contas, que dá mais transparência e nos convida a conhecer o que está sendo feito e podermos fiscalizar a contento. Representantes do Fórum Empresarial de Sergipe estiveram no Tribunal de Contas e foram recebidos pelo presidente da Corte, o conselheiro Ulisses Andrade. Tendo em vista a situação dos fornecedores contratados pelo governo do estado, os membros da entidade, que reúne líderes empresariais, pediram apoio do Tribunal de Contas para acompanhar o cumprimento da ordem cronológica para pagamentos dos credores. O Tribunal de Contas, a gente entende que ele pode ser um apoiador no reforço a isso, para que se cumpra a lei federal, como o tribunal já o faz, né? Então a gente, na verdade, veio ratificar isso, pedir que isso seja levado em consideração e que não aconteça as escolhas, na realidade, por pagamento a um ou a outro fornecedor, e que ele tenha essa obediência mesmo da ordem cronológica. A seguir, tem o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE durante as sessões das câmaras e do Pleno. E no quadro Entrevista, o convidado da semana é o coordenador jurídico do Tribunal de Contas do Estado, Marcos Brito. É depois do intervalo. A gente volta já. Já estamos de volta e agora para destacar o balanço dos processos julgados durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. 22 processos foram julgados nas sessões das câmaras do TCE, sendo 4 na primeira Câmara, dentre relatório de inspeção, aposentadorias e auto de infração, e 18 na segunda Câmara, dentre aposentadorias, pensões previdenciárias, transferência para reserva remunerada, recurso de reconsideração e contratos de prestação de serviços. E no Pleno, o colegiado julgou 13 processos e 2 protocolos. Na pauta, contas anuais, recurso de reexame e denúncias. Dentre os assuntos tratados, foram consideradas irregulares as contas anuais do Fundo Municipal de Saúde de Laranjeiras, referentes ao exercício 2013, com imputação de glosa no valor de R$ 16 mil e sanção administrativa de R$ 5 mil. E do Fundo Municipal de Assistência Social de Capela, referentes ao exercício 2012, com aplicação de multa administrativa de R$ 5 mil. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E hoje, no quadro Entrevista, o bate-papo do repórter Carlos França é com o coordenador jurídico do Tribunal de Contas de Sergipe, Marcos Brito. Confira. O nosso entrevistado é graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe e há 23 anos atua na área do direito público. Nos últimos 9 anos, aqui no Tribunal de Contas. Pela terceira vez, ele ocupa o cargo de coordenador jurídico aqui do TCE. Nós estamos falando do Dr. Marcos Brito, que vai nos explicar o que é uma coordenadoria jurídica, como ela atua e o que faz. Dr. Marcos Brito, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente sobre isso. Depois, o senhor quer nos explicar o que é uma coordenadoria jurídica? França, nós é que agradecemos a oportunidade de participarmos deste importante programa. O que é uma coordenadoria jurídica? Para termos ideia do trabalho da coordenação jurídica, eu gostaria de imediato destacar que atualmente estão tramitando 17 mil processos no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Sendo que
11 mil processos estão nesse instante sob análise da coordenação jurídica. Mas é muita coisa, não é, doutor Marcos? Exatamente. Esse dado já dá para vislumbrar a importância do papel desempenhado pela coordenação jurídica na instrução dos processos de conta, bem como a enormidade da gama de atribuições que são conferidas à COJU. Quer dizer, vamos supor que chega lá no pleno, o conselheiro julga que aquela conta não foi aprovada, mas isso tem que passar pela coordenadoria. Após o trânsito em julgado, é remetido à coordenação jurídica. Certo. E aí a coordenação jurídica vai desempenhar um duplo papel. Primeiro, vai acompanhar o cumprimento daquela decisão. E após o trânsito em julgado, vai inserir o nome daquele gestor, caso ele tenha a conta reprovada ou ato julgado ilegal ou irregular, nesta relação que será remetida à Justiça Eleitoral. Mas, doutor Marcos, é claro que o senhor tem um prazo para entregar todos esses processos ao Tribunal Regional Eleitoral, não é isso? Claro. Até a primeira quinzena de agosto, nós deveríamos remeter ao TRE essa relação. E esse prazo foi fielmente cumprido. Doutor Marcos, mesmo que à distância, a gente tem notado que em 2018 a Coordenadoria Jurídica do Tribunal de Contas tem tido um trabalho muito mais intenso. O que está acontecendo e por que isso? Reconhecemos que a coordenação jurídica anda num ritmo acelerado. Isso, de certa forma, decorre das metas que foram traçadas na atual administração do conselheiro Ulisses Andrade, o que impulsiona as atividades desenvolvidas na COJU. Apenas para tornar público 3 dessas metas, a primeira acaba dizendo respeito a dar uma maior celeridade aos feitos em andamento. A segunda, aumentar a produtividade interna do setor. Olha, nós temos hoje em dia 9 mil processos de aposentadoria aguardando análise. Aposentadoria, pensão, revisão. Então, é necessário dar uma maior, aumentar a velocidade de análise sem diminuir a qualidade do serviço desenvolvido. Né? E, por último, garantir de forma concreta que as decisões do Tribunal de Contas possam ser cumpridas, que em relação às determinações, que são recomendações cogentes, que em relação às multas e a glosa. Por exemplo, só no primeiro semestre nós já recuperamos em torno de R$500 milhão. Dinheiro que voltou ao erário. E há uma previsão de quase R$1 milhão no segundo semestre. Eu acho que dessa forma, França, a COJUR dá sua colaboração para que os direitos e garantias fundamentais possam ser concretizados através da correta utilização dos recursos que são colocados na mão do gestor público. Muito obrigado, doutor Marcos, por ter conversado com a gente, por suas explicações. Eu acho que muita gente, a partir de agora, vai conhecer um pouco mais do que é uma coordenadoria jurídica. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!